Não sei se é assim com você, mas comigo, quanto mais doce eu como, mais meu corpo pede. Doce é bom demais, mas será que comer demais é bom? Quais os efeitos que o doce tem no nosso corpo? E por que a gente fica tão viciado por doce? Onde que isso começa? E afinal, o que é esse vício por doce e como se livrar dele? Fica aqui comigo até o final, porque eu vou te ensinar de um jeito que você vai aprender de verdade como lidar com isso. Eu vou te dar as estratégias certas para você resolver essa situação com o doce. Essa relação que temos com o doce é tão interessante que em 2001, um cientista chamado Christensen relatou em um estudo que o consumo de doces parece ter um papel de automedicação, já que algumas pessoas consomem o doce com o objetivo de aliviar alguns sintomas. Pessoas com oscilação de humor, obesos, mulheres em período pré-menstrual, indivíduos com estresse, com fadiga, com sintomas de depressão, apresentam compulsão por doce e por alimentos ricos em gordura. Esse mesmo autor, em 2006, observou que existe uma relação cíclica entre os alimentos ricos em açúcar e o humor negativo. Da seguinte forma, o estresse leva ao consumo de doce e o consumo de doce leva a uma melhora temporária do humor e depois retorna o humor negativo, reiniciando o ciclo. Ele sugere que para quebrar esse ciclo, os indivíduos precisam buscar outras formas de melhorar o seu humor. Por exemplo, com psicoterapia, atividade física, outras formas de prazer. E o principal, evitar a medicação, porque alguns antidepressivos podem aumentar essa compulsão por doce. O consumo por doces é algo tão preocupante no mundo que em 2015 a Organização Mundial de Saúde disponibilizou uma guideline, que são as guias de conduta para nortear o consumo de açúcar por adultos e crianças. A Organização Mundial de Saúde disse que o ideal seria o consumo de 25 gramas de açúcar por dia. Isso equivale a 1,5 colheres de sopa de açúcar por dia. Você já observou quanto você tem consumido de açúcar? No cafezinho, no chá, nos sucos, por exemplo. E também aquele açúcar que vem embutido num bolo, numa torta. Quanto mais carboidrato nós comemos, mais vontade a gente tem de comer doce o dia todo. Eu vejo muito isso acontecer com pacientes e comigo mesma. Quanto mais doce eu como, mais eu quero. Se como doce hoje, amanhã parece que o meu corpo pede de novo, ele começa a sentir falta. Você também já sentiu isso? O alto consumo de doces está ligado ao ganho de peso em gordura. Então a gente engorda, ganha gordura corporal por causa do aumento de insulina. Doce é bom demais, não é? E vai muito além do sabor, é um prazer mesmo. E o que é exatamente que sentimos quando nós comemos doce? Por que a gente gosta tanto? Nossa primeira exposição ao doce é lá no útero, na fase de maior aconchego com a nossa mãe. Lá naquela fase de maior acolhimento da vida. Nosso primeiro contato com doce é junto com a nossa mãe, seja através do líquido amniótico, onde percebemos já o sabor doce, e depois que nascemos, somos amamentados, no leite materno também tem um certo sabor doce, e depois vem ainda mais através das fórmulas lácteas industrializadas. Talvez por isso, entre todos os alimentos, entre todos os sabores, a maior ansiedade das pessoas é pelo doce. Talvez porque o adocicado nos leva de volta ao peito materno, tem um efeito calmante. E também devemos reconhecer que, à medida que vamos crescendo, quando crianças, nós somos envolvidos em contextos sociais e da família mesmo, ricos em guloseimas. A avó, por exemplo, sempre quer dar um docinho para a criança. Nas festas dos amiguinhos, são cheios de balas, de docinhos. E as lembrancinhas dos aniversários? Geralmente vem sempre cheia de balinhas e de outras guloseimas, não é? Eu me lembro bem de uma vez que eu encontrei uma amiga e ela estava justamente dando papinha para o filho dela, filho de 2 anos. E a tia que estava do lado, quando a criança terminou de comer,
A primeira coisa que ela quis fazer foi colocar um pirulito na boca da criança. E a mãe foi logo falando, não vou dar doce para o meu filho, não. A tia falou, que é isso? É só uma criança. Então, faz parte da nossa cultura, não é? Todo mundo acha que criança tem que comer doce, que isso é que é viver a infância. E depois vem as mamadeiras com leite achocolatado ou com outras misturas. Sem falar de quantas vezes nós prometemos um doce, uma sobremesa, se a criança comer o prato todo de comida. E assim, desde a infância, o nosso paladar já vai sendo formado, com grande conexão emocional entre o doce e o prazer, entre o doce e a recompensa, o doce como um prêmio. Além dessa conexão afetiva que criamos em nós, em nossas crianças, existem reações químicas por trás disso. Por isso que dizemos que é um vício. Porque quando a gente come um doce, o nosso corpo desencadeia uma série de reações químicas no corpo, no cérebro. Algumas delas semelhantes a drogas entorpecentes, claro, em menor grau. Eu vou te explicar. O que é o doce e o açúcar? Por que sentimos prazer? Por que a gente quer mais? Por que a gente fala em vício por doce e ninguém diz que está viciado por água, por exemplo? Você vai entender o que o açúcar causa no seu organismo. Você precisa conhecer isso para ter clareza de como lidar com essa situação. Doce é um tipo de comida onde o principal ingrediente é o açúcar. É uma comida rica em açúcar ou rica em sabor doce. Por exemplo, existem alimentos diets que não têm açúcar, mas cujo sabor é muito doce, não é mesmo? Então, olha só, o açúcar é um tipo de carboidrato. Quando nós consumimos um alimento que tem carboidrato, um bolo de chocolate, por exemplo, ele passa pela digestão e quando chega no intestino, ele é absorvido na forma de glicose, que é a menor molécula de alimento para poder entrar na nossa corrente sanguínea e assim alimentar o nosso corpo. Então funciona assim. Você come um alimento doce, rico em açúcar, por exemplo, o bolo de chocolate, que é fonte de carboidrato. Esse carboidrato precisa passar pela digestão e quando chega no intestino, ele já foi tão bem digerido que ele está em forma de pequenas moléculas, que a gente chama de glicose, no caso do carboidrato, para assim poder entrar na nossa corrente sanguínea e alimentar o nosso corpo. Quando ingerimos um alimento, as moléculas estão em tamanhos grandes, de forma que não é possível, dessa forma, o alimento atingir a nossa corrente sanguínea. Por isso precisamos da digestão, para que esse alimento sofra essa quebra pelas enzimas e assim consiga chegar na corrente sanguínea. Quando o carboidrato da comida libera esse açúcar na forma de glicose muito rápida, nós dizemos que ele tem alto índice glicêmico. Então, se essa glicose chega no sangue de forma muito rápida, nós dizemos que tem alto índice glicêmico. Se o alimento que comemos libera esse açúcar mais lentamente para a corrente sanguínea, nós dizemos que o alimento tem baixo índice glicêmico, ok? Para saber isso, qual alimento que tem alto índice glicêmico e qual alimento tem baixo índice glicêmico, nós temos tabelas onde nós podemos consultar e saber dessa velocidade do açúcar de entrada no nosso sangue. E o que vai determinar se o alimento tem alto ou baixo índice glicêmico? Ou seja, o que faz com que o alimento libere a glicose mais rápido na corrente sanguínea ou vai determinar que o alimento demore mais a liberar essa glicose? Vai depender do conteúdo de fibra que esse alimento tem. Quanto mais fibra, mais tempo o alimento demora no estômago e vai chegando no intestino também de forma mais gradativa. Então, ele passa mais tempo na digestão, de forma que ele vai chegando aqui mais lentamente. Depende também do processamento do alimento, se ele é cozido, se a fibra dele, da forma natural, está presente ou se no processamento foi retirada
essa fibra. Então, o alimento cozido, ele passa por uma digestão de forma mais fácil. Então, consequentemente, vai entrar na corrente sanguínea mais rapidamente. O índice glicêmico também depende da presença de outros macronutrientes, por exemplo, proteínas e gorduras. Por quê? O carboidrato sozinho, passando pela digestão, vai chegar mais rapidamente aqui no final. Quando a gente tem um alimento com outros macronutrientes, essa digestão vai ser um pouco mais lenta, porque as proteínas e as gorduras levam mais tempo para serem digeridos. Então, se você comer uma batata, por exemplo, ela vai entrar mais rapidamente no sangue do que se você comer uma refeição com batata, uma carne e vegetais, por exemplo, e ainda regado por azeite, que vai acrescentar gordura. Então, o índice glicêmico do alimento nos fala da qualidade do seu carboidrato, o tipo de carboidrato e as características dele. Mas, Pauline, por que eu tenho que saber disso? É importante saber porque há momentos em que nós precisamos dos alimentos de mais alto índice glicêmico, como, por exemplo, num pré e num pós-treino, que a gente precisa da energia de forma imediata, dependendo do caso, dependendo do tipo de treino. E há momentos em que você pode sentir que seu açúcar do sangue está mais baixo, por exemplo. Você pode estar sentindo uma fraqueza, está num estado de hipoglicemia, e você precisa saber como lidar com isso, sem piorar as coisas ou até passar mal. Porém, não é só a qualidade do carboidrato que ingerimos que importa, mas também a quantidade. E para falar de quantidade, nós dizemos da carga glicêmica. Então, além do índice glicêmico, que é a entrada desse carboidrato na corrente sanguínea, também nós precisamos observar a quantidade desse carboidrato. Porque para equilibrar a glicemia, isso vai fazer toda a diferença. Saber se a quantidade de açúcar, a velocidade que esse açúcar vai entrar no sangue, vai determinar o efeito do carboidrato na nossa saúde, vai determinar o nível de dependência que nós temos do doce, por exemplo, vai interferir no nosso emagrecimento e até nas nossas emoções. Fique aqui que eu vou te mostrar isso. A carga glicêmica foi estabelecida em 1997 pela Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Ela representa o efeito da quantidade e da qualidade do carboidrato por porção de alimento que ingerimos. A carga glicêmica é determinada pela seguinte fórmula: quantidade de carboidrato em gramas na porção de alimento que você ingere, multiplicado pelo índice glicêmico desse alimento, dividido por 100. Por que eu estou te mostrando essa fórmula? Para que você entenda que a carga glicêmica depende da quantidade do alimento que contém carboidrato que você ingere e depende do índice glicêmico desse carboidrato aqui. Portanto, quanto maior a quantidade de carboidrato, maior será a carga glicêmica. Quanto maior o índice glicêmico do alimento, também maior será a sua carga glicêmica. Vou te dar um exemplo do porquê isso é importante. Existem alimentos que têm alto índice glicêmico, ou seja, contém um tipo de carboidrato, um tipo de açúcar que entra rapidamente no nosso sangue, mas que um pedaço de 100 gramas, por exemplo, desse mesmo alimento tem pequena quantidade de carboidrato. A melancia é um exemplo clássico que nós nutricionistas amamos usar. A melancia tem alto índice glicêmico, porém, numa fatia de 120 gramas, contém pouquíssima quantidade de carboidrato. Ela tem mais água, não é verdade? Então, isso muda tudo. O alimento tem alto índice glicêmico, mas a quantidade desse carboidrato de alto índice glicêmico que está presente na porção do alimento é pequena. Então, quando aqui é menor, aqui também tende a diminuir, não é verdade? Isso faz com que a carga glicêmica da melancia seja baixa, apesar do seu índice glicêmico ser alto. Sabe aquela história de que tudo depende? É aqui que a carga glicêmica ajuda. Então, é assim,
Posso comer um chocolate ao leite ou tem que ser um chocolate amargo? A resposta é: depende. Em uma barra de chocolate amargo, você tem menor quantidade de açúcar, que é de alto índice glicêmico, mas a quantidade em gramas desse açúcar no chocolate amargo é menor. Enquanto no chocolate ao leite, a quantidade de açúcar é alta e o índice glicêmico também é alto, gerando uma carga glicêmica maior. Então, o efeito desse tipo de doce, quanto maior a quantidade de açúcar, e ainda se esse açúcar tem alto índice glicêmico, o impacto na nossa insulina, no nosso corpo, é maior. Se o objetivo é controlar a carga glicêmica do seu dia, ou seja, controlar o efeito do carboidrato no seu corpo, na sua saúde, você vai observar as duas questões: a quantidade de carboidrato na porção de alimento que você está ingerindo e o índice glicêmico deste alimento, deste carboidrato ou dessa refeição. Se tiver alto índice glicêmico, o ideal é que você consuma uma menor quantidade. Se o índice glicêmico for menor, isso quer dizer que talvez você possa comer um pouco mais. Isso vai te ajudar a escolher melhor os alimentos, para te ajudar a ficar livre do vício do doce. Por que devemos controlar a carga glicêmica e o índice glicêmico? O que isso tem a ver com o vício pelo doce? Acontece que a forma, a velocidade que o açúcar, esse carboidrato, entra no sangue é que determina o vício pelo doce, determina as chances de engordar, de envelhecer mais, de desenvolver doenças graves, como diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado, hiperatividade, doenças cardiovasculares. É tanto que as pesquisas mais recentes usam a carga glicêmica para examinar o papel da alimentação sobre o risco de doenças. Que males o doce causa? Você precisa saber. E olha, eu também amo doces. Precisamos encarar essa realidade para ter consciência do que estamos fazendo. Olha só, doce é um carboidrato de alto índice glicêmico. É um tipo de carboidrato que libera rápida quantidade de glicose no plasma e aumenta os níveis de triglicerídeos circulando, ou seja, faz com que você engorde mais, acumule mais gordura no seu corpo. O doce também tem um tipo de carboidrato que depleta as vitaminas do complexo B, vitamina C e alguns minerais, como o cromo. O doce diminui a sua saciedade, ou seja, você come mais do que precisa, diminui a oxidação das gorduras, que quer dizer que você queima menos gordura corporal, dificulta o seu emagrecimento. O doce causa irritabilidade, hiperatividade e o efeito imediato é de satisfação. Só que depois você fica sem energia, sente fraqueza, indisposição. O raciocínio fica até mais lento. Quanto mais doce a gente consome, mais compulsão alimentar a gente pode desenvolver. E além disso, nós sobrecarregamos o pâncreas, podendo até inibir a produção da insulina ou levar a uma superprodução de insulina, porque vai gerando uma resistência nas células, de forma que a insulina que é produzida já não é mais reconhecida pelas nossas células. Gera também uma sobrecarga nas nossas glândulas adrenais, que é aquela glândula que produz e libera o cortisol, ou seja, você fica mais estressado, com mais dificuldade para dormir, com dificuldade de ganhar massa muscular, de melhorar a sua imunidade. Está relacionado também o doce ao aumento da inflamação, pelo aumento da proteína C reativa no nosso sangue. Então o seu corpo fica mais inflamado. Então veja bem o que eu disse para vocês. Quando sentimos vontade de comer doce, comemos um doce com carboidrato de alto índice glicêmico, nós liberamos muito açúcar no nosso sangue de uma vez. Isso faz o nosso corpo disparar muita insulina. O açúcar no sangue, depois disso, ele sofre um rebote, caindo rapidamente, porque gerou tanta insulina que vai captar todo esse açúcar que está no sangue, gerando uma queda brusca dessa glicemia. E essa queda brusca vai te trazer todos esses desconfortos que nós falamos: fraqueza, falta de energia, indisposição, irritabilidade, mais fome, e aí te leva a pensar que você está com vontade de comer mais doce,
voltando e gerando todo o mesmo ciclo vicioso, porque você vai voltar a comer doce e vai liberar mais açúcar no seu sangue, disparando mais insulina, e esse ciclo não se interrompe. Quando consumimos um alimento rico em açúcar, me acompanhe aqui nesse gráfico. Nós temos aqui o nosso nível de açúcar no sangue, que é o que a gente chama de glicemia, desculpe, que é a nossa glicemia, quantidade de açúcar, glicose no nosso sangue. E aqui o tempo ao longo do dia, ao longo da refeição, por exemplo. Então você consome um carboidrato de alto índice glicêmico. Você ingeriu e a sua glicemia aumentou, fez um pico de glicose. Logo depois, há uma queda nessa glicemia, fazendo às vezes até uma hipoglicemia. Por que que isso acontece? Porque aqui, quando a gente dispara uma grande quantidade de açúcar no sangue, o nosso corpo precisa liberar a insulina, que é o hormônio que tira esse açúcar do sangue e entrega para as nossas células, para levar energia, para alimentar as nossas células. Então, quanto mais açúcar no sangue, mais insulina o nosso corpo precisa liberar. Quanto mais insulina, mais rápido esse açúcar vai cair. Às vezes, cai tanto que gera hipoglicemia. E aí, esse estado de fraqueza, de falta de energia, em alguns casos até tontura, leva você a buscar ou a necessitar de mais açúcar. E vem você e consome mais açúcar, libera mais insulina e, novamente, o efeito que a gente chama de efeito rebote. Então, quanto maior o índice glicêmico do alimento, maior é essa oscilação da glicemia, mais altos são os disparos de insulina para diminuir esse açúcar do sangue. E também, quanto maior a carga glicêmica do alimento, também leva ao corpo a produzir mais insulina para retirar todos esses nutrientes do sangue da forma mais rápida. Isso porque não pode o nosso corpo manter uma grande quantidade de açúcar no sangue, porque isso é tóxico para as nossas células. Há evidências científicas de que a hiperglicemia leva à perda da função das células lá do pâncreas, as células que produzem a insulina, levando à intolerância à glicose e consequente diabetes. Estudos de Salmeron associam que mulheres com consumo de carboidratos de alta carga glicêmica têm 40% maior risco de desenvolverem diabetes tipo 2. E quando elas têm baixo consumo de cereais integrais, como a aveia integral, por exemplo, o risco aumenta em 2,5 vezes a mais, 2,5 vezes maior o risco de desenvolver diabetes. Além do mais, açúcar envelhece. Glicose e açúcares reagem, acontece uma reação química no nosso corpo que chamamos de glicação. É uma reação química que aumenta processos inflamatórios e estão fortemente ligados a envelhecimento e a patologias vasculares, de circulação, cardíacas. Quanto maior a hiperglicemia, quanto mais altos esses picos de açúcar no sangue, maior a intensidade dessas reações de glicação. Então, maior será o processo inflamatório e o estresse oxidativo, que acelera a instalação de doenças degenerativas e o envelhecimento da pele, por exemplo. E doce engorda mesmo. Insulina é um hormônio anabólico. A insulina é um hormônio que ativa crescimento, seja o crescimento muscular, mas principalmente o crescimento do tecido adiposo, das nossas gorduras. Quando a insulina é liberada no nosso sangue, há um aumento na circulação de glicose e aminoácidos na corrente sanguínea. É uma consequência. Então, quando há grande quantidade de insulina, é porque há também uma grande quantidade de açúcar e de aminoácidos vindos da refeição. O fato é que a insulina estimula a lipogênese, que é a formação de novas células de gordura no corpo,
estimula a formação de gordura, tanto no fígado como no tecido adiposo, na barriguinha, no culote. A insulina reduz a quebra da gordura no tecido adiposo. Então, além dela gerar mais células de gordura, a insulina também reduz, inibe a quebra, o emagrecimento da gordura, principalmente nessas regiões. E por que o doce vicia? Há uma explicação química para o prazer de consumir doce. O sabor doce está relacionado com sensação de prazer e de recompensa, pois está envolvido com a produção de dopamina, de serotonina e peptídeos opioides no cérebro. Opioides são substâncias com propriedades semelhantes à morfina que combatem a dor. A ingestão de açúcar aumenta a insulina corporal e também no cérebro, o que estimula os neurônios dopaminérgicos, que são aqueles que liberam a dopamina, a produzir a dopamina, e assim vai ativar uma série de circuitos cerebrais que afetam as nossas emoções. Doce vicia, porque sempre se torna um conforto químico imediato, como consequência rebote. Quanto mais você comer, mais sentirá necessidade, porque aumenta a dopamina, serotonina, que são opioides no cérebro, que dão sensação de prazer e é uma sensação de recompensa. É uma sensação de que você fez algo bom, que você merece aquele prêmio. E o que mais me leva a comer doce e a ficar dependente dele? As possíveis causas fisiológicas no nosso corpo para esse grande apetite pelo doce pode estar também ligado à deficiência de cromo, pode estar ligado ao aumento da ansiedade, oscilação de hormônios, por exemplo, no período pré-menstrual. Também pode estar sendo uma resposta a uma baixa de açúcar no sangue, ou seja, um estado de hipoglicemia, gera uma necessidade urgente pelo doce para repor essa glicose no sangue. Também aquele efeito rebote, como dissemos anteriormente. No caso do doce, após a refeição, por exemplo, quando você ainda não houve tempo de regularizar a glicemia após um almoço, né? E aí você já estava com uma glicose de certa forma baixa e você fez a refeição, mas ainda não houve tempo dessa refeição entrar na sua corrente sanguínea e o seu cérebro está precisando de açúcar, então vem aquela vontade de comer o doce até para regularizar essa glicemia. E também após o almoço a gente tem muito aquela questão do tá comendo um salgado e aí parece que o paladar pede um sabor mais doce na boca. E também o sono está diretamente relacionado a essa compulsão pelo doce. Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem explica de forma muito clara o efeito desses fatores no vício pelo doce. Então vamos começar aqui, ó, o sono ruim. Quando você dorme mal, o seu cortisol, que é aquele hormônio do estresse, ele aumenta. Quando o cortisol está alto no nosso sangue, há uma baixa de hormônios que trazem bem-estar, os hormônios do prazer, que são a serotonina e a dopamina. Aqueles hormônios que são calmantes, que regulam o humor, que controlam a ansiedade e que regulam a nossa saciedade. Então, com essa baixa desses hormônios, o que acontece é que nós sentimos mais fome e mais vontade de comer doce, porque ficamos mais ansiosos com mais fome e mais irritação. O cortisol também aumenta a insulina. E como nós já vimos, a insulina vai formar ainda mais gordura corporal, vai diminuir a oxidação da gordura, ou seja, impede de certa forma o emagrecimento, e por causar uma hipoglicemia, ela vai gerar também mais fome ou mais necessidade pelo doce. Como eu disse para você que o cortisol é o hormônio do estresse, então isso quer dizer que quanto mais estressados, mais tensos nós estamos, nós mais ainda produzimos o cortisol, que leva a todos esses efeitos que nós dissemos. E também a desnutrição, principalmente de alguns nutrientes, como o magnésio, o triptofano, o cromo, as vitaminas do complexo B,
também vão levar a uma baixa produção de dopamina e serotonina. Quando a gente tem uma alimentação rica em doces, rica em carboidrato, alimentos processados, nós ingerimos poucos nutrientes, o que também gera uma baixa desses nutrientes específicos que estão relacionados ao metabolismo da glicose e ao controle do apetite e da ansiedade. Então você viu que o ciclo vicioso do doce está diretamente relacionado ao sono, ao cortisol, que é o hormônio do estresse, aos sintomas pré-menstruais e à falta de alguns nutrientes. No período pré-menstrual, nós temos baixa de serotonina, o que faz que a gente queira buscar outras formas de prazer, de sensação de bem-estar. E os adoçantes? Então já entendi, Nutri, quero me livrar desse vício por doce, então eu vou diminuir o consumo de açúcar, eu tô com vontade de emagrecer, quero ser mais saudável, então eu vou trocar tudo por adoçante. Adoçante é a solução? Os adoçantes não possuem calorias e possuem um poder adoçante muito maior do que o açúcar. A sacarose, por exemplo. Parece bastante atrativa essa troca, não é? No entanto, o número de obesos cresce na mesma proporção que o uso de adoçantes. Mesmo os adoçantes naturais, aqueles adoçantes que consideramos mais saudáveis. Apesar de não estimular a secreção de insulina, os adoçantes, eles parecem ter uma capacidade de aumentar a dopamina no nosso cérebro. A dopamina está relacionada ao prazer, ao bem-estar, ao humor. Então, tem um artigo de Araújo, onde ele comparou ratos, ele usou ratos saudáveis e colocou esses ratos expostos a uma água com açúcar, com sacarose, e a água com sucralose, que é um adoçante. Nos dois grupos, a dopamina aumentou igualmente. Isso sugere que há duas vias de estímulo ao sistema de recompensa causado pelo doce. As duas vias são a via gustativa e a via metabólica. A via gustativa é aquela mediada pelos adoçantes, pelo sabor doce na nossa língua, pela sensação do sabor. A via metabólica é mediada pela sacarose, pelo aumento da insulina. Os adoçantes se ligam a receptores do sabor doce na nossa língua e provocam a produção instantânea da dopamina, que dura apenas alguns segundos, de certa forma enganando o nosso organismo. Já a sacarose, o açúcar, aumenta a liberação de insulina e pode levar a uma liberação mais duradoura e mais cumulativa da dopamina. Você já sentiu isso? De querer enganar a vontade de comer doce com alguma coisa cheia de adoçante e acaba não se satisfazendo, não satisfaz o seu paladar e logo dá vontade de comer mais, de comer outro doce? É isso, os adoçantes parecem emitir sinais psicobiológicos ambíguos, confundindo os mecanismos regulatórios do nosso organismo com relação ao apetite, ao controle da saciedade e estimulando ainda mais a ingestão alimentar. Tem um estudo de dois pesquisadores, Rogers e Blandon, com iogurte. Eles usaram iogurtes adoçados com sacarina, que é um adoçante artificial, e iogurte puro, sem nenhum tipo de adoçante, seja natural ou artificial, o iogurte puro. O consumo de iogurte com adoçante aumentava ainda mais a fome quando comparado com aquelas pessoas que consumiam o iogurte puro. Muitos estudos demonstraram que quando você come um alimento adoçado com adoçante, a absorção de glicose do alimento é ainda mais rápida, aumentando mais a fome. O açúcar aumenta a fome, vicia, envelhece, aumenta as doenças, mas é gostoso demais, eu não consigo viver sem doce. Como que nós vamos lidar com isso? Qual a solução para ser feliz, para reduzir essa compulsão por doces? Vou te dar estratégias para controlar esse vício. Nos lanches, adicione uma fonte de proteína para reduzir a velocidade de absorção do carboidrato e não entrar naquele ciclo vicioso
que frequentemente temos no final do dia. Então, por exemplo, ao invés de comer um biscoito puro, acrescente ao biscoito uma fonte de proteína. Pode ser uma fatia de queijo, pode ser uma proteína em forma de suplemento, pode ser uma fatia de carne, um frango desfiado. Quando você for consumir algum doce, prefira aqueles com menor concentração de açúcar, com maior teor de fibra, por exemplo. No final desse vídeo eu vou deixar para você um link para você baixar algumas receitas de doces para te ajudar a ter aqueles docinhos gostosos e saudáveis. E também você deve lançar mão de frutas e doces à base de frutas sem açúcar, feitos com ameixa seca, com damasco, com tâmara, os chocolates mais puros. Sabendo disso, exercite a atenção plena ao comer o doce. Cada vez que você for comer, lembre-se de estar presente naquele momento. Olhar para o que você está comendo, olhar para o doce, perceber todas as sensações que ele pode te proporcionar, com toda a presença. Saia do modo automático. Você pode até treinar isso fazendo a meditação do chocolate. Você conhece? Se você não conhece, eu vou te ensinar. Você pega um quadradinho de chocolate, coloca na boca e não vai mastigar esse chocolate. Você vai, ao mesmo tempo, exercitar a sua respiração com o chocolate na boca. Vai perceber todos os sabores desse chocolate. Aliás, antes de colocar ele na boca, sinta o cheiro, olhe para ele. E vá respirando e sentindo o sabor, todas as reações do seu corpo depois que você entrou em contato com aquele chocolate. Então você vai respirar, exercitar a presença naquele momento. Isso vai te ajudar a desenvolver a atenção plena quando você estiver comendo qualquer tipo de doce. Até o ponto que, de tanto treinar essas percepções, o doce que você for comer numa festa, por exemplo, você vai se satisfazer com uma pequena quantidade, porque você já está treinada a ter atenção no seu paladar, atenção ao sabor daquele alimento, daquele doce que você está ingerindo. E lembre-se, isso é um exercício, é necessário treino. Evite o consumo noturno de carboidratos simples. À noite, os carboidratos de alto índice glicêmico, como arroz branco, massas, pães, doces, não vão te ajudar nesse processo, já que no final do dia a gente sabe que há uma queda da serotonina. Então nós precisamos cuidar ainda mais do índice glicêmico e da carga glicêmica dos alimentos que ingerimos. Prefira, nesse horário, uma proteína combinada com vegetais, por exemplo. Escolha tubérculos como fonte de carboidrato, por exemplo, batata doce, o inhame, a mandioca, a batata salsa, quinoa em grãos, cozida, e sempre em pequena quantidade. Pare de beliscar os doces. Isso causa inúmeros efeitos rebote, que aumenta ainda mais o seu vício. Então, cada vez que você come doce, aumenta a sua glicemia, abaixa a glicemia, daqui a pouco você está indo lá e pegando outro pedaço de doce, aumenta a glicemia, abaixa a glicemia, então vários efeitos rebotes no dia. Além do ganho de peso, você vai ficando ainda mais viciado. Então, pare de beliscar os doces, tira de perto, esconde se for necessário. Não espere sentir fome demais para fazer a próxima refeição. Quando a gente espera muito, a fome está chegando e a gente vai jogando essa refeição para frente, a tendência é a gente gerar uma hipoglicemia, com uma consequente urgência em consumir um carboidrato. Então isso não colabora para te ajudar a ficar livre do açúcar e do doce. Especialmente para aquelas pessoas que não estão adaptadas a longos períodos em jejum. E jamais diga que está proibida de comer doce. O seu cérebro não vai te ajudar com esse objetivo. Pelo contrário, você deve dizer: eu escolho comer mais saudável. Eu decido ser livre do vício. Eu decido escolher o quanto eu vou comer. Assim, o seu cérebro, o seu corpo vão colaborar com o seu processo. E com relação aos adoçantes, você deve usá-lo em pequenas quantidades, evitando ao máximo. Mas quando for usar, use pouco, daquela forma que eu te ensinei antes,
em pequenas quantidades, experimenta, avalia se precisa de mais, coloca uma pequena quantidade a mais e assim vai gradativamente. Lembre-se que o sabor doce do adoçante em si já é suficiente para alterar a glicemia e aumentar a vontade por mais doce. E se você estiver em restaurante, conte 10 minutos antes de pedir a sobremesa. Então, se você estiver no restaurante com os amigos, com a família, pode ser um restaurante self-service, espere. Não haja pelo impulso. Toma antes uma xícara de café ou de chá, ou se distraia conversando, um copo de água. Dê a oportunidade ao seu corpo de te mostrar que ele já está saciado e que não precisa de mais açúcar. Lembre-se que a gente precisa daquele tempo do processo de digestão para que a glicose entre na nossa corrente sanguínea e assim diminua a fome e essa necessidade de aumentar o açúcar no sangue. Prefira alimentos in natura, não processados, como as frutas, de preferência com casca quando for possível, e acrescenta as sementes, as castanhas quando for comer alguma dessas frutas. E uma estratégia simples: escove os dentes logo após a refeição. Se você é daqueles que tem vontade de comer doce depois da refeição, essa é a estratégia ideal para você. Ela é quase infalível. E beba água. Parece estranho, mas muitas pessoas confundem sede com vontade de comer doce. Faça o teste. E antes de pegar aquele docinho, feche os olhos, respire, espere um instante. Pergunte-se se quer mesmo fazer essa escolha. Algumas vezes a ansiedade é que está nos levando a agir. E ela pode passar rapidamente pelo simples fato de você respirar e olhar para dentro de si. Assim, mesmo que você escolha, mesmo que você decida comer, você vai administrar a quantidade e vai continuar repetindo esse exercício a cada vez que você for impulsionado, quando você estiver tendo esse reflexo de pegar o doce para matar a vontade, para satisfazer esse vício. Você vai evoluir a cada vez que você exercitar. Observe o padrão de consumo de doce. Marca em uma folha ou numa nota do celular os dias que você tem consumido doce. É importante que você tenha essa clareza, porque às vezes a gente no dia a dia acha que não está comendo tanto doce assim. Às vezes você acha que comeu foi no final de semana passado, mas há 2 dias você comeu um doce. Isso é importante para que você veja, para que você tenha clareza de como está o seu comportamento. Então, passar um período anotando, seja marcando um X no calendário, os dias que você comeu doce, seja escrevendo nas notas do seu celular o doce que você comeu a cada dia. Isso te traz consciência, presença para os seus atos, para as suas atitudes. E assim também você vai identificar talvez um padrão que te leva a buscar esse doce. Alguma emoção que você tem no dia a dia, os gatilhos que te levam a buscar o doce. Pode ser uma situação de estresse, pode ser uma carência. À medida que você vai identificando esse padrão, você vai conseguindo lidar melhor com essa situação. E o principal, ajuste o seu paladar. Desenvolva maior sensibilidade ao sabor doce. De todas as estratégias que eu vou te ensinar, eu considero que essa é a mais importante. Treinar o seu paladar, educá-lo. Mas como fazer isso? Você pode exercitar e treinar o seu paladar, por exemplo, com o café que você bebe, o suco que você toma ou usando os chocolates mais amargos. O ideal é que você vá diminuindo gradativamente a quantidade de açúcar ou de adoçante que você usa para adoçar o seu café ou o seu suco, de forma que cada vez mais você vai precisando de menor quantidade do açúcar e do adoçante. Então, que tal experimentar da seguinte forma? A próxima vez que você for beber o seu cafezinho, procure colocar a menor quantidade de açúcar ou do adoçante. Você começa com muito menos do que aquela quantidade que você já é acostumado a colocar. Então você usa essa pequena quantidade e experimenta.
provavelmente você vai sentir que está faltando, que está amargo, que está azedo, se for um suco, por exemplo. Mas procure imaginar o quanto mais você gostaria que essa bebida estivesse doce. O quanto mais você precisa para que o seu paladar fique satisfeito. Então, assim você vai acrescentar um pouco mais de açúcar àquela bebida, vai misturar e vai experimentar novamente. Até quando você vai acrescentando o açúcar ou o adoçante? O ideal é que você pare de acrescentar naquele momento que você vê que a bebida está cada vez mais saborosa ou cada vez mais doce, porém, você gostaria que estivesse ainda mais doce. Então, você para de adoçar um pouco antes. Assim, você vai cada vez mais diminuindo a quantidade de açúcar ou de adoçante nas suas bebidas. Isso é um exercício que você deve fazer diariamente. E eu te garanto que o seu paladar vai se ajustando. Em alguns casos, é necessário fazer a suspensão total, temporária, para dar uma resetada no paladar, vamos dizer assim. Assim você vai perceber que você consegue ficar sem, que você pode ter controle sobre o doce. E depois que você já percebeu que você tem esse controle, você pode voltar a consumi-lo em pequenas quantidades. Você já percebeu, você já teve a experiência de alguma vez na vida você fazer uma intenção ou uma promessa de ficar algum tempo sem comer doce? Você já viu que quando você determina, não vou comer, quando você não fica pensando nas possibilidades que você tem com relação a doce, parece que se torna mais fácil? E aí, quanto menos doce você vai comendo, menor necessidade você vai sentindo, porque também você vai se envolvendo com outros tipos de alimentos. Então, tem algumas pessoas que precisam fazer dessa forma, uma retirada completa por algum tempo, para que ela perceba que tem o controle, que ela pode ficar sem o açúcar, sem esse doce. E quando você percebeu isso, aí sim, você volta a comer em pequenas quantidades, sempre você tendo o controle sobre o doce. E sempre que você perceber que o negócio desandou, volta e retoma o controle, faça o processo que for necessário. Ah, Pauline, eu já tentei, mas não dá, depois eu não consigo voltar e comer pequena quantidade de doce. Eu sempre tenho que comer a barra inteira do chocolate ou o pote de sorvete. Eu quero te dizer que todo excesso esconde uma falta. Há um vazio, às vezes, que você está buscando preencher com o doce. É importante lembrar que o doce está relacionado ao leite materno, ao peito da mãe, ao colo, ao útero, aquele aconchego que a gente teve naquela fase da vida única. Tirar de uma vez ou reduzir aos poucos o consumo de doce. Qual é a solução? Essa resposta eu vou deixar para que você identifique qual a solução para você. Afinal, o seu corpo é único. A sua história de vida, a experiência que você tem com relação ao doce, com relação ao carboidrato, são só seus. Você precisa experimentar tanto uma forma de lidar com doce como a outra. O segredo é nos manter conscientes a respeito da escolha que nós fazemos no dia a dia. O doce deve ter um sabor de prazer, mas sem carregar com ele a culpa. Lembre-se que não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Você precisa cuidar do seu corpo. Só você pode fazer isso. Você é responsável pela sua saúde. Então, se você gostou desse vídeo, se eu contribuí com você de alguma forma, me diga aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você teve algum insight com tudo isso que nós conversamos aqui, eu vou te responder. Então, lembre-se que também eu estou deixando aqui um link para você baixar as receitas de docinhos gostosos e saudáveis. Você vai se inscrever aqui embaixo, vai colocar o seu e-mail nesse link para que eu possa te enviar por e-mail essas receitas. Além disso, se inscreva no meu canal, me siga nas outras redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, para continuar acompanhando os conteúdos que eu venho trazendo para você. E deixe também a sua sugestão, a sua solicitação de algum conteúdo que você tem sentido necessidade, que eu farei com muito prazer.
Eu te espero e até o próximo vídeo.